A palavra de Deus, nos 66 livros, está completa. Nós não precisamos de novas revelações nesse sentido, de trazer novos desejos de Deus, novas perspectivas para mostrar qual é a vontade de Deus para você. Portanto, Bíblia, meu amigo. Leia a sua Bíblia. Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a graça do nosso Deus esteja conosco. Estamos em mais um vídeo do nosso canal, O Foco é o Texto. Isso mesmo. Hoje falaremos deste assunto muito importante, muito rico. É possível sabermos a vontade de Deus? Como eu descubro a vontade de Deus? Uma vez que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é maravilhoso. E nós, como servos deste Deus, que é o Senhor da sua palavra, nós queremos ser guiados pela palavra de Deus. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós. Por exemplo, diante de uma possibilidade e outra, as duas são legítimas, são boas, são bíblicas, digamos assim, em termos de legitimidade. Qual caminho eu devo trilhar? O que entender na minha vida, na minha caminhada, que aquilo é a direção do Senhor para mim? Como saber, vamos usar um termo aqui, como descobrir a vontade do Senhor? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é para você. Mas antes, você sabe, né? Curta esse vídeo, só pelo conteúdo já valeu aí o seu like. Deixa o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal, compartilhe com outras pessoas. Essa é a vontade de Deus, você já está descobrindo aqui, né? A vontade de Deus é que você compartilhe este vídeo, que você deixe o like, porque fazendo isso, você vai propagar a mensagem do reino, vai avançar o reino de Deus por meio desta plataforma ou outras, e o nome do nosso Deus será glorificado. Hoje, então, nós veremos 5 dicas e instruções como podemos entender, ser guiados à luz da palavra de Deus. Obviamente, o foco aqui é o texto bíblico, mas numa perspectiva reformada, na teologia clássica, como nós podemos entender a vontade de Deus e sermos guiados por ela. Vamos lá? Ô pastor, Deus já falou comigo por meio de sonhos, eu já recebi uma profetada, não é? Estou usando profetada aqui, eu sei que alguns não vão gostar, mas uma profecia. Alguém falou comigo coisas que só eu sabia, só eu e Deus sabíamos, não é? Como entender isso? Aquilo era a direção de Deus? Irmãos, é o seguinte, isso aí nós chamamos de experiências pessoais, não é? Nós não julgamos experiências pessoais. Eu falo por mim, pastor presbiteriano, Felipe Sena, eu não costumo ridicularizar, debochar de pessoas que falam que já teve essas experiências. Pessoas que, por exemplo, tiveram sonhos e aquilo aconteceu. Pessoas que foram guiadas até mesmo por perspectivas que a gente às vezes até estranha, né? Alguém falou com uma pessoa ou uma pessoa falou de uma maneira, enfim. Isso tudo é possível. Deus não está preso numa perspectiva teológica, digamos assim, que nós colocamos numa caixa, não é? Mas isso é extremamente perigoso. Eu não indicaria que você fosse por esse caminho, que você seguisse o caminho. Deus não fala fora da sua palavra. E com isso eu estou dizendo que tudo que Deus fala com você tem respaldo bíblico. E se tem respaldo bíblico, meu amigo, minha amiga, você não precisa de uma outra fonte. Todas as outras fontes que veremos aqui estão baseadas na palavra de Deus. Então, devem trazer a nós a perspectiva bíblica. E por isso que esse tema ou esse ponto é importantíssimo para nós. Todas essas experiências que muitas vezes alguns têm de sonhos, alguém fala algumas coisas e tudo mais. Eu creio que seja possível, mas perigoso. Não é a vontade de Deus, por exemplo, que você seja guiado por isso. Porque alguém pode te enganar,
pode ter muita coincidência nas falas. Geralmente essas pessoas usam jargões que são, digamos assim, genéricos, né? Coisas que acontecem com todos, e isso pode confundir a sua mente e você ser guiado ou ir atrás disso constantemente, quando Deus requer que você leia a sua palavra e entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, o primeiro passo, a primeira dica, a primeira instrução é ela, a palavra de Deus. Dobre o seu joelho diante de Deus, leia a palavra do Senhor, consulte a vontade de Deus aqui, nesses 66 livros sagrados, que aqui nós temos a mente, nós temos o coração de Deus exposto, digamos assim, a sua vontade revelada a nós, porque é a única fonte que nós podemos confiar, que nós podemos descansar e não devemos ter um tipo de dúvida, né? Porque a palavra de Deus é um guia seguro e o único guia nesse sentido, diante de todas as outras formas que veremos aqui, tem que ter respaldo na palavra de Deus. E olha, a palavra de Deus nos 66 livros está completa. Nós não precisamos de novas revelações nesse sentido, de trazer novos desejos de Deus, novas perspectivas para mostrar qual é a vontade de Deus para você. Portanto, Bíblia, meu amigo. Leia a sua Bíblia. Segundo pilar, pessoal, a palavra de Deus também diz que por meio da sabedoria que é vinda de Deus, lembra de Salomão quando foi reinar, assumiu o reinado de seu pai, o trono, ele pediu a Deus sabedoria, está escrito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, e isso agradou ao Senhor. Então, para entendermos a vontade de Deus, é necessário termos sabedoria. Olha o que o texto de Provérbios, capítulo 2, verso 6 nos diz. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento. E o que consta aqui? A maturidade cristã. Para você muitas vezes descobrir, eu estou usando esse termo descobrir porque a gente pensa que nós vamos ter algo novo, né, da parte de Deus, mas é um termo para chamar a sua atenção e até te provocar, no bom sentido da palavra, para te mostrar que tudo que nós precisamos encontra respaldo na palavra de Deus. Nós não precisamos de algo novo, uma descoberta nova nesse sentido. O que precisamos? Discernimento, sabedoria. Por exemplo, você tem duas possibilidades de emprego, né? E você tem aí duas possibilidades legítimas. Qual é a forma de você lidar com isso? Uma vez que os dois empregos são bons, são legítimos, não é? São diante de Deus agradáveis, o trabalho é legítimo, é tudo certo, diante da lei, ok. Como você vai saber qual é a vontade de Deus? O cristão, ele pensa principalmente na sua condição com Deus, na sua espiritualidade. Então ele vai, por exemplo, pensar, como que vai ser o meu tempo? Né? Ele não vai primeiro pensar no dinheiro, embora o dinheiro sim seja importante, mas ele vai levar em consideração também o seu tempo para desfrutar com a família, não é? E principalmente ter o tempo com Deus, se ele vai ter tempo, se aquilo não vai minar, porque uma escolha errada que você faz pode tirar de você a sua devoção, não é? Ou pode minar, pode diminuir, pode te esfriar espiritualmente, ainda que você ganhe rios de dinheiro, mas isso pode ser prejudicial para você. E aí, essa é a vontade de Deus para você? Não. Então a vontade de Deus nesse sentido é que você entenda o contexto da situação, tenha sabedoria, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê direcionamento. Então, segundo passo aqui, o segundo pilar é a sabedoria vinda do alto, é o que o nosso Deus nos fornece e nos dá para sabermos qual é a sua vontade. Pessoal, terceiro pilar que é muito importante, a providência de Deus. Gente, isso aqui é muito importante. Quando nós somos guiados por Deus, o Senhor nos fornece a sua providência. O que é isso, pastor? O que é isso? Providência é você entender a circunstância. Por exemplo, como eu sei que aquele emprego que eu estou, aquele serviço, aquele trabalho, não é para mim, ou que eu não devo
continuar. Qual é a circunstância que você está passando? Aquilo está gerando em você esfriamento espiritual? Veja, nós vamos sempre voltar à questão da nossa condição com Deus, não é? Aquilo está gerando em você um descontentamento, está fazendo você perder a paz, está te trazendo intriga com os colegas de trabalho, está roubando a sua alegria, você trabalha só por trabalhar, é uma circunstância que você precisa considerar. Eu fiz aqui uma anotação. Portas, por exemplo, que se abrem e fecham. O Senhor é o Deus da história. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos conduz. Então, nem sempre vai ter na providência um código secreto. Não é isso, não é? Mas a providência vai nos proporcionar caminhos, Deus vai abrir portas, Deus vai colocar pessoas novas em nossa vida, Deus vai tirar outras pessoas, tirar algumas questões que às vezes consideramos que são boas, que são relevantes, mas que podem nos prejudicar. Qual é o texto que nós podemos usar para isso? Romanos, capítulo 8, verso 28, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda a providência de Deus. A providência de Deus é uma das doutrinas mais belas, mais magníficas, não é? Que a palavra de Deus nos apresenta. Então, às vezes o Senhor vai nos colocar na sua providência em locais que nós não queremos também, que nos desagradam. No entanto, vai forjar o nosso caráter. Lembra de José? José não queria ser vendido. José não queria ser traído, José não queria passar o que passou, né? Mas Deus forjou o coração de José. O rei Davi também passou por maus bocados, né? Passou por situações complicadas. E tudo isso contribuiu, né, para que a sua vida espiritual, a sua condição com Deus, o seu amor, a sua devoção a Deus aumentasse. Então, como eu e você podemos entender a vontade de Deus nesse sentido? Pela providência. O Senhor é o Deus que guia a nossa vida, a nossa história. Ele coloca situações que nós não esperamos, Ele nos abençoa de algumas maneiras, enfim, o Senhor coloca providência, Ele providencia situações, pessoas e certos cenários para nos mostrar qual é a sua vontade, fechando portas, fazendo questões que às vezes a gente não espera, mostrando que aquilo que Ele tem para nós é diferente do que nós estamos trilhando, que estamos caminhando. Lembre-se, quando nós estamos caminhando e nós somos servos de Deus, iluminados pelo Espírito, o Espírito em nós testifica essas coisas. Ele vai nos guiando. Lembra da sabedoria? Ele vai nos dando discernimento e as coisas por cristão. E daí precisa de oração, né, meu querido? Se você não ora, se você não tem uma vida com Deus, sensibilidade, fica difícil você entender isso. Porque a providência de Deus pode estar numa situação que você menos espera. Daí a importância da leitura e da oração diante do Senhor. Quarto pilar, conselhos. Deus nos leva para entendermos a sua vontade muitas vezes pela vida de irmãos, pela vida de pessoas sérias. Mas é qualquer pessoa, pastor, qualquer conselho, quem eu devo tomar conselho? Tome cuidado com isso. Vocês lembram daquela passagem do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do verso 6 ao 20, onde Roboão, o filho de Salomão, foi tomar conselhos com os mais jovens, não é? E rejeitou o conselho dos anciãos? Então, aquilo ali era vontade de Deus para ele, mas ele não teve o quê? Sabedoria. Ele não teve discernimento. Então, nos conselhos, nós também precisamos aplicar o que... Veja que é tudo um pilar aqui, é tudo uma sequência, né? Pela palavra de Deus, não é? Pela providência, nós vamos pela oração, pela leitura bíblica. Então, é um pilar, são pilares que nós estamos vendo aqui. Tudo vão contribuir uma com a outra. Então, no conselho aqui, por exemplo, nós temos um texto aqui que é muito conhecido, texto de Provérbios capítulo 11, verso 14, que diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, na multidão de conselheiros tem a vontade de Deus ali muitas vezes.
Quem são esses conselheiros que podem nos ajudar? A nossa liderança, os nossos pastores, os presbíteros, né? No caso aí, os presbiterianos, o conselho, os irmãos de oração, sabe aquela irmãzinha madura, experiente? Conte para ela, pergunte, chame o seu pastor, marque uma conversa pastoral, um gabinete, converse com ele, converse com seu cônjuge, se você é casado, é casada, vai pegando conselhos, vai vendo a direção de Deus e vai orando e vai julgando todas as coisas, vendo se aquilo de fato procede de Deus, vendo se aquilo glorifica a Deus, se tem respaldo bíblico aqueles conselhos. Então, Deus nos guia dessa maneira, não é? Pelos conselhos de irmãos piedosos, irmãos crentes, amigos, os nossos familiares que também servem a Deus. Eu creio que é uma maneira de entendermos e avaliarmos aquilo que o Senhor está nos mostrando, sabendo a sua vontade. Quinta e última verdade, o pilar que nós podemos entender sobre a vontade de Deus, a iluminação do Espírito Santo de Deus. A partir de tudo isso, é necessário termos a sensibilidade do Espírito. O Espírito nos comunica, não é uma nova revelação. Não são vozes que nós escutamos de alguém ou de Deus. A voz de Deus está aqui. João Calvino, servo de Deus, reformador, dizia que se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a palavra. Se quer ouvir a voz de Deus alta, leia a palavra de forma alta, né? Audível, leia a palavra de Deus. Então, a sensibilidade do Espírito. O Espírito habita em nós e ele ilumina os nossos olhos. Nós temos vários salmos a respeito disso, muitos salmos que falam a respeito da iluminação, da sensibilidade do Espírito. Às vezes você vai estar trilhando por um caminho que o Senhor não quer que você vá. E às vezes é uma situação que você se colocou nessa situação e você não consegue recorrer, por exemplo, aos conselhos. É uma coisa que já está ali, meio que, né, uma decisão que você tem que tomar imediata. É o Espírito quem te guia, meu amigo. Daí a ideia de você estar sensível, de você estar em oração constantemente. Aquilo que Paulo diz, não é? Em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, em constante intimidade, relacionamento com Deus. E daí nós teremos essa sensibilidade. Porque o Espírito Santo jamais nos coloca em situações onde nós vamos esfriar espiritualmente, vamos abandonar a fé, vamos fraquejar diante de Deus. Ele sempre forja o nosso caráter. E daí a ideia de termos sempre a dependência, estarmos sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. Para concluir então, gente, é o seguinte: mergulhe na palavra de Deus. Debruce diante do livro sagrado, dos 66 livros. É lá que você vai ter a mente de Deus, vai ver a mente do Senhor, vai ter a preciosidade do conselho divino na sua vida. Busque a sabedoria vinda de Deus, não é? De qual forma? Você vai pedir a Deus, você vai rogar ao Senhor por sabedoria, você vai clamar ao Senhor. Ouça bons conselheiros, irmãos, sua liderança, o seu pastor, o seu conselho, as pessoas ao seu redor, pessoas de Deus, né? E tenha total dependência do Espírito Santo de Deus. Fique sensível, tenha comunhão com Deus, que assim você e eu seremos guiados para aprendermos, para não descobrirmos, né? Lembra aquele termo que nós falamos lá? Não descobrirmos, mas aplicarmos a vontade de Deus que já está revelada na sua palavra, tá certo? Deus te abençoe. Comente aí. Você já tomou alguma decisão errada? Como você corrigiu isso? Deixa aí no seu comentário. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com mais gente. E vamos para a próxima. Deus seja louvado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.